Bom dia. Bem, o que a gente descobriu a última vez? A gente demonstrou uma coisa legal. Talvez a gente iluminou um pouco uma situação sobre a racionalidade ou não de números. A gente tem demonstrado até agora, na verdade, a gente demonstrou já que o raiz de 2 é irracional. O que mais? Raiz de 3 é irracional. A gente imitou a demonstração do primeiro teorema para demonstrar o segundo, que faz sentido total, mas a gente percebeu que precisamos mudar certas coisas, que não deu certo apenas copiando e trocando um certo 2 para um certo 3 ia dar certo. Inclusive a gente tem esse problema porque aqui na verdade tem mais um 2 escondido. E certos 2 que apareciam na primeira demonstração eram por causa de um deles e certos para outro, então com certeza precisaria tomar cuidado sobre esses também. O que mais a gente descobriu? Nada? Como? Sim, na verdade, antes de falar que ele é irracional ou não, preciso argumentar por que ele é um número, porque ele merece, porque a gente pode esquecer já a ideia que não existe número que tenha essa propriedade, e foi Fabrício mesmo que mostrou para a gente como construir praticamente um tamanho cujo, como o nome diz, comprimento, é isso? Comprimento, faz sentido? Comprimento? Ok? Cujo comprimento então é isso. E talvez alguém aqui na verdade, hoje vai ser mais vou começar a aula de novo falando o que vocês poderiam ter feito sozinhos sem anunciar, porque quero que vocês entrem nesse modo de procurar certas coisas sozinhos. Eu já deixei umas perguntas para vocês, mas umas coisas que não deixei para vocês, e vamos ver como essas coisas funcionam. Será que posso me basear um pouco na argumentação por que tem números reais cujo quadrado é o 2? Por que tem números reais cujo quadrado é 3? Blá, blá, blá. Será que consigo responder isso para qualquer número inteiro positivo n? Porque para o 2 foi meio fácil, talvez. A gente falou 1 raiz de 2. Talvez tentando demonstrar que esse cara deve ser raiz de 2, né? Então, tentando demonstrar que existe tamanho, construir um tamanho de tamanho raiz de 3, talvez a gente primeiro tentou 2. Aí a gente percebeu que na verdade se isso é 1, esse 2, isso é raiz de quê? De 5, ok. Então talvez ganhei aqui essa ideia sobre o 5 no meu processo de até chegar na ideia sobre o 3, mas na verdade aqui ganhamos depois o raiz de 3, blá blá. Então seria uma pergunta interessante, será que eu consigo realmente argumentar da mesma maneira sobre qualquer número n? Esse tipo de questão seria legal entrar no modo de se perguntar sozinhos, vai ajudar vocês demais. Uma pergunta ainda mais interessante, que a gente vai chegar nessa agora daqui uns minutos, se eu pensar um pouco o que aconteceu aqui, o que eu demonstrei, para demonstrar o teorema sobre o raiz de 2, eu precisei de um certo lema. Quando voltei para tentar imitar o teorema, eu vi que na verdade o mesmo lema não serve, então eu precisei arrumar um pouco o meu lema. Mas eu percebi que os outros detalhes lá não tinham muito a ver com meu número. Praticamente a única coisa que eu precisaria verificar era se o lema correspondente é válido. Para o 4, o lema não foi válido, isso foi bom, porque se fosse válido significaria que teria um certo problema na minha demonstração e tudo mais. Agora seria uma pergunta muito razoável perguntar, será que eu posso enunciar um teorema antes do teorema? Faria sentido na verdade dar uma definição. Uma definição temporária que ajuda bastante a entrar nessa ideia de definições temporárias, ou seja, não vou escrever isso num grande livro, mas no meu textinho eu vou falar aqui, vamos concordar por enquanto chamar esses caras assim. Então eu vou falar um número na verdade quero que vocês entrem no modo de esclarecer bem claramente o contexto. Então nesse caso eu vou falar seja n inteiro
o N é bonito se é somente se B, vou chamar meu bezinho. O B é bonito se é somente se para todo N inteiro, se o B divide o N quadrado, então o B divide o N. Agora, alguém que tem com notas, por favor, lembre para mim, o lema que a gente demonstrou foi esse ou o contrário? Foi esse mesmo? Todos com... Não estou perguntando como a gente demonstrou. O enunciado foi esse onde o B foi 2 na primeira vez e depois foi... não foi? Certo. Ok. Então, acabei de dar uma definição que é assim que eu vou perceber que certa coisa acontece o tempo todo com vários objetos, faz sentido pensar, ok, merece um nome isso. Então, o primeiro lema que eu demonstrei, que vamos chamar ele de L2 para motivos que a gente entendeu na aula passada, como seria um enunciado melhor para esse lema agora? Estou perguntando o lema que a gente usou para demonstrar esse teorema aqui. Como posso reescrever o enunciado dele? Ok, vamos lembrar. Qual foi o enunciado do lema 2? Como? Não, esse é o teorema 2. O teorema. Tá? Para todo, quem está falando? Para todo N, sim, inteiro, o que acontece? Dois divide N quadrado implica em 2 divide N. Ou seja, se o 2 divide o N quadrado, então o 2 divide o N. Na primeira vez, antes de nos preocupar com o 3, a gente descreveu isso como uma maneira mais legal. A gente falou, se o N quadrado é par, então o N é par. Depois percebemos que, na verdade, olha, para o 3 faz sentido me perguntar uma coisa parecida. Não tenho uma terminologia boa, como tenho nos inteiros, para os 2 times criados a partir do 2. Não tenho uma terminologia, por enquanto, boa sobre os 3 times, talvez. Mas, na verdade, o que me importaria aqui é que se o 3 divide o N quadrado, então se eu posso concluir que o 3 divide o N. Mas, ok, se olhar nisso, minha pergunta hoje foi como eu posso enunciar o lema 2 de uma maneira mais legal agora. Não? Ninguém? Uma maneira bem mais curta que essa. Ok, estamos dormindo, é aceitável. Estamos cansados, ok. Vamos lá. O 2, nada disso. O 2 é bonito. Faz sentido? Ou não? Acabei de definir que é um número inteiro, vai ser chamado bonito. Se é somente se, para todo N inteiro, se esse número vizinho que quero chamar de bonito divide o N quadrado, então o mesmo número divide o N também. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Temos umas confusão, temos umas caras confusas. Por quê? Estou falando que, olha, a gente demonstrou isso, mas se eu chegar para falar, ei, vamos dar uma definição para chamar esses números que têm essa propriedade de bonitos, e agora, na verdade, eu tenho uma maneira mais legal para enunciar meu lema. Obviamente, alguém precisa saber o que significa de bonito, mas eu acabei de definir isso. Então, o lema 3 vai ser que o 3 é bonito. E a gente acabou de descobrir na aula passada que o 4 não é bonito. Por quê? Porque a gente viu que não é verdade que é para todos, blá blá blá. A gente achou talvez um contra-exemplo, não tenho certeza. Mas enfim, com essa terminologia, que é legal, estou tentando convencer vocês, mostrar talvez para vocês umas atividades que seria legal começar sendo meio
automáticas. Nesse momento, você já deve falar, olha, na minha cabeça vou dar um nomezinho para isso, porque essa noção apareceu já 2 vezes, talvez vai aparecer mais, sei lá o quê. Aqui eu descobri uma coisa sobre o raiz de 2, que estavam me perguntando a mesma coisa sobre o raiz de 3. Então agora, a pergunta é, será que eu consigo enunciar, e isso foi homework para hoje, se eu consigo enunciar um teorema mais generalizado do que o inicial, então forma que se alguém demonstrar isso, não vou precisar enunciar esses teoremas separadamente. Esse teorema vai ser um caso mais geral. O raiz de? Sim, não posso falar. A ideia é essa. Não posso falar o raiz de bonito, porque se eu falar o raiz de bonito, é meio implícito que só tem um cara bonito e a gente entende quem é esse cara. O que o Andreon quis dizer aqui foi o raiz de cada número bonito, ou seja, cada número bonito tem raiz irracional. Cada número bonito tem raiz quadrada, obviamente, irracional, certo? Ou racional? Irracional. Concorda? Irracional. Se eu quero escrever isso um pouco mais formalmente, seria para todo bezinho nos inteiros. Como vou escrever isso? Ok, exatamente. Se o bezinho é bonito, então, calma. Se a gente começar a frase usando o se, depois vamos falar então, tá? Se a gente esquecer o se, depois vamos falar implica. Então, se, escondido aqui, o B é bonito, então, raiz de B irracional, ok? E a gente tem feito praticamente todo o trabalho para demonstrar isso. E é muito legal entender isso, porque sem fazer mais trabalho praticamente, a gente vai ganhar um teorema bem mais forte. Alguém chegou aqui orgulhoso que conseguiu algo sobre o raiz de 2, alguém sobre o raiz de 3, agora posso falar, cara, eu sei isso sobre cada número bonito. Agora, se eu comparar meu teorema com eles, não é exatamente mais forte, porque esse cara já está afirmando algo sobre o raiz de 2 sem saber nada de bonito, sei lá o que é. No meu caso, eu estou falando, olha, eu vou gerar vários números irracionais, basta eu ter números bonitos, porque para cada número bonito que eu vou ter, eu garanto que o raiz dele vai ser bonito. Então, para chegar no nível desse cara, basta eu demonstrar que o 2 é bonito. Para chegar na mesma felicidade desse cara, basta eu demonstrar que o 3 é bonito. Mas talvez, então, e basta aqui realmente ver que tudo que eu estou falando, que eu estou afirmando que não preciso fazer muito trabalho, realmente passa. Isso foi homework para hoje. Na verdade, a dificuldade do homework para hoje foi enunciar isso. Obviamente, vocês podem escolher uma outra palavra para isso. Ou alguém talvez não gosta de dar nomes, sugiro dar nomes, mas se alguém não gosta de dar nomes, poderia falar aqui, cada número que tem a propriedade que, para todo inteiro, se esse número, blá, blá, blá. Fica meio estranho anunciar assim o teorema, mas enfim, essa foi a dificuldade do homework de hoje, enunciar isso. Eu vou deixar para vocês pensar que é mais fácil demonstrar isso, porque praticamente a gente fez todo o trabalho, certas coisas faltam só para verificar, e se vocês acham que na verdade não é verdade isso, porque o fato que deu certo para 2 números bonitos não significa que para todos dá. Por que existe essa possibilidade? Porque em todos os passos realmente eram 2 passos só que eu precisei citar o lema. Eu estou de boas com isso porque já tenho agora acomodado o lema praticamente, porque estou falando que se o B é bonito, então blá blá blá. Então sei que esses passos vão passar, mas tinha também um outro passo que tem a ver com um certo cálculo, sei lá o que. É para verificar que realmente que essas coisas passam para qualquer número bonito. Outra coisa que eu deixei para vocês para hoje foi se perguntar sobre esse bichinho aqui, se seria racional ou não. Alguém tem alguma ideia? Alguém tentou? Alguém tem ideia? Eu tentou também. Ok? Alguém que tentou, pelo menos? Ninguém tentou, nem tentou.
Ok, tem só uma pessoa então que tentou, galera, o Homer não é opcional, vocês devem fazer essas coisas, senão vocês vão ficar turistando daqui. Andreon tentou isso então e ele tem uma ideia também. Qual foi a tua ideia? No caso, foi fazer algo que lembra um pouquinho que a gente fez em sala. Que faz sentido total, porque a gente demonstrou a mesma coisa sobre esse bichinho, então faz sentido trocar esse 2 para 3 e ver quais são os doisinhos que você precisa trocar agora. No caso, são os expoentes de P e E. Exatamente, certo? Aí no final, durante a outra pensar que ele é racional. Ok, e você precisou então uma coisa parecida com essa aqui, onde... Isso, vencedores. Uma coisa aqui. Então, nesse momento, talvez, se o Andreon tem razão, a gente poderia falar, ok, cubicamente bonito. Talvez nesse momento dá para perceber que, na verdade, essa noção que quero capturar depende de duas coisas, não apenas no bezinho, mas nessa coisa aqui. Então poderia falar o BE. Vou decorar isso com outra cor para não confundir vocês. E vamos ver, e natural. O B é I bonito, se é somente 6 para todo N, blá blá, o B divide o N elevado a I, implica o B divide N. Então, nesse caso, as coisas que a gente demonstrou aqui ontem foram que o 2 é o que bonito? Estamos tendo 2 bonito, sim. O 2 é 2 bonito. E a gente demonstrou também que o 3 é 2 bonito também. 2 bonito também, certo? E agora, para conseguir essa coisa, Andreon provavelmente vai precisar de um novo lema, que está dizendo que um novo lema 2, o lema 2 linha, que está dizendo que o 2 é 3 bonito, certo? Ok. Bem, estou apenas meio reorganizando certas coisas que a gente já demonstrou, sem entrar em mais detalhes. Perguntas? Nenhuma. O que eu acabei de fazer aqui sobre essa coisa que chamei de bonito, parece muito estranho ou dá para entender? Tá? Faz sentido. Às vezes que você quer, aparece uma certa noção, um certo conceito, um certo objeto, uma certa ideia, sei lá, várias vezes, faz sentido dar um nome para ela, e se parece que essa coisa não vai aparecer muito importante para toda a humanidade, escolhe um nome temporário, escreva lá no teu texto e pronto. Essa é uma coisa que você pode fazer até dentro de uma demonstração. Você pode falar, vamos dizer, vamos chamar bonito um número que faz isso, eu vou demonstrar que cada número bonito tem essa propriedade, e vou demonstrar também que o 2 é um número bonito, então isso vai ser minha demonstração sobre o raiz de 2. Agora, se realmente você só liga para garantir que o raiz de 2 é racional, talvez não faz sentido fazer tudo isso, mas a ideia agora, a gente está querendo brincar e investigar e mergulhar nas coisas, então não faz sentido falar, ok, demonstrei o que deveria demonstrar, então pronto, não quero nada mais. Agora, uma pergunta relevante seria: será que tem números cujos raízes são racionais? Tem f, esse f não seria a função, tá? Vai ser um número inteiros, tais que f não é bonito. Vocês podem adivinhar porque eu chamei de f. E raiz de f, mesmo assim, consegue ser irracional. E seria errado pensar que é óbvio. Não é nada óbvio. Eu quero discutir um pouco sobre isso. A gente demonstrou, como a gente demonstrou que o raiz de 2 é irracional, a gente demonstrou que ele é bonito, e depois a gente inferiu que, olha, a partir da beleza do 2, sei lá, eu posso inferir que o raiz de 2 é irracional com aquelas coisas. Agora chega um cara e fala, olha,
pega um número que talvez não é bonito, um número feio, certo? Aí, então posso concluir que ele é irracional, ou a raiz dele é irracional? Não, talvez inclusive pode existir uma demonstração que não tem nada a ver com essa ideia, com esse lema, sei lá o que é, que a gente consegue escrever para demonstrar que a raiz de, sei lá, um número que não é bonito é racional. Ou seja, essa é uma dica sempre. Assim que você tem uma coisa de implicação para todo o vizinho, se o B é bonito, garanto isso, faz sentido sempre se perguntar, será que a outra direção serve? Se eu tenho um número que é inteiro e tenho propriedade que a raiz dele é racional, será que é garantido para esse número ser bonito? Estou apenas continuando a mostrar para vocês vários homeworks automáticos e espero que vocês pegam esse costume. A gente chegou no fim da última aula em duas conjecturas, que esse vai ser eu vou falar ainda porque não quero esse barulho que sempre acontece. A conjectura número 1, que era de Heitor, foi que para todo P', vou escrever de uma maneira estranha, para todo P', o raiz de P é irracional. E só para testar vocês, como posso escrever isso de uma maneira sem abusar tanto essas notações de lógica, com as formulazinhas que a gente tem encontrado até agora? Bora! Para todo P, obrigado. Para todo P pertencente aos inteiros, sim, continua. Não, até aqui? Ok, alguém quer continuar? Se o P é primo, certo? Se o P é primo, então o raiz de P é irracional, ok? Estou lembrando isso porque se eu falar todos os tais fazem algo, é a mesma coisa de falar todos os gerais. Se eles são tais, então eles fazem algo. Beleza, essa foi a conjectura de Heitor. A conjectura número 2, que não lembro de quem foi, é verdade que para todo n inteiro, se eu tenho que a raiz de n é racional, posso inferir que a raiz de n é inteiro? Porque por enquanto todos os exemplos que a gente tem de raízes de inteiros ou são irracionais, como 2 ou 3, ou são inteiros, certo? A gente não encontrou ainda agora alguém inteiro cuja raiz seria racional, mas não inteiro. E essa seria a pergunta do Plicker de hoje, que vamos fazer agora. A pergunta é o que vocês acham. Espero que vocês pensaram sobre essas coisas, mas estou duvidando depois das respostas até agora. A pergunta é o que vocês acham sobre essas duas conjecturas. O Plicker está correndo. Deu certo aqui? Não. As respostas, quando você tem duas perguntas de sim ou não, as respostas em total são 4. Eu estou aproveitando isso para o formato de clicker. Então verdade é verdade. Ok. Verdade é falso. Falso e verdade. Falso e falso. Onde a primeira coisa refere à conjectura número 1, a segunda coisa refere à conjectura número 2. Então vamos voltar.
que talvez dá para consertar isso. Não. Ok. Ok, não sei por que não funciona, mas enfim. Nem aparecem não aparecem os nomes de vocês, né? Será que se botar aqui? Ok. Por que não? Bora. Tirem os dedos, se não está pegando, talvez é por causa disso. E se pegar, afastem o bichinho. Ok. E tu não me procurou aqui, ou talvez eu demorei. Tá. Tem mais? Ok. Ok. Duas coisas interessantes. A maioria acha que as duas coisas são verdades. Mas bem mais acham que isso do que isso. E ninguém acha que ambas são falsas. Ok, estranho. Mas enfim. A ideia é tentar demonstrar essas coisas. A gente vai acabar demonstrando essas coisas durante essa disciplina, mas seria legal tentar. Vou apagar o projetor. Ok. Bem. Eu estou devendo uma bem famosa técnica de demonstração que a gente não encontrou ainda, que é a famosa redução ao absurdo e é também a demonstração por indução. Duas, então. Uma a gente vai descobrir bem logo e essa eu vou querer vocês usar o tempo todo. A outra, que é a redução ao absurdo, eu espero que vou convencer vocês a ser a última coisa para tentar. Tem muitas vezes que alunos ficam viciados nessa coisa de absurdo e acabam, mesmo que tenham como matar uma coisa bem diretamente, acabam negando essa coisa e depois precisam negar a negação e fazem uma coisa bem estranha. Em geral, para vários motivos, seria bom tentar evitar matar coisas por absurdo, mas claramente se a gente tem se essa melhor maneira que a gente consegue pensar, sem problema nenhum. Vou enfatizar, eu já fiz isso, mas preciso fazer mais uma vez, que quando o meu alvo é demonstrar uma negação, duas coisas eu posso fazer, ou eu posso tentar botar a negação por dentro. A gente viu como fazer isso em várias formas que o A pode ter, mas se o A é atômico, com certeza eu não posso botar mais para dentro. Mas mesmo se não é atômico, eu tenho uma maneira que eu poderia visualizar essa coisa, que seria como? A implica em boom, certo? Contradição, uma coisa assim, ok? E se eu visualizar isso assim, agora a coisa que eu quero atacar é apenas uma implicação, então eu vou falar suponha A, e assim que eu vou supor o A, vou ganhar o acomodado, e agora meu objetivo vai ser achar uma contradição, ok? Essa coisa não é demonstração por redução ao absurdo, tá? Essa é a coisa mais direta para matar uma negação. Falar, ok, quero mostrar que não é esse o caso, então vamos supor que esse é o caso que eu vou mostrar que explodir o mundo. Vou falar rapidinho como seria talvez esse é o momento. Não vou dar um exemplo de demonstração de redução ao absurdo, mas vou falar qual a diferença para vocês entenderem, porque tenho certeza que existe uma dúvida, porque a maioria daqui gostaria de chamar isso de redução ao absurdo. A redução ao absurdo é um feitiço grande e mágico, tanto como aquele de separar em casos, caso A, caso não A, que chega do nada. Também como aquele feitiço de tem uma aplicação A, vou transformar por a contrapositiva da minha aplicação. Então tem essa maneira de feitiço grande. E é aplicável quando o meu alvo tem essa forma. Ou seja, é aplicável em qualquer alvo. Porque esse A pode ter... Esse é apenas uma... foi essa coisa que eu estava querendo outra vez falar. Ninguém lembrou para mim. Meta variável. Ok, estou anotando isso porque talvez vou conseguir voltar hoje ainda para falar. Esse A pode denotar... Como? Também é um assunto conectado.
Bem, esse A então, se eu estou falando que posso atacar o A com essa técnica de redução absurda, está dizendo que para qualquer alvo você pode fazer. Porque se teu alvo é mostrar que B ou C implica em D, ok, toda essa coisa eu posso visualizar como A, certo? Ok. Então, o que essa coisa fala? Está dizendo que vou supor o não A. Então, o que vai mudar aqui? O que eu ganho com isso, obviamente? O não A, certo? E qual é o meu novo alvo? Achar um absurdo. Ok? Quero brigar sobre isso e quero que vocês briguem comigo sobre isso, porque entendemos como isso é diferente da outra coisa ou não? Hã? Não. Ok, obrigado. Vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho para demonstrar algo, que esse algo não é necessariamente uma negação, pode ser uma afirmação bem direta. Sei lá, o N é par, sei lá o que é. E em vez de atacar essa coisa lá, estou falando, olha, vamos supor que o não A é verdade, eu vou inferir que isso é impossível. Essa coisa que eu escrevi aqui, suponha não A, eu vou chegar no absurdo. É demonstração de que exatamente? Se alguém poderia me falar para mim qual poderia ser meu alvo inicial, sem falar desse novo feitiço. Então não sou proibido, não sou permitido fazer essas coisas porque não sei o que são. Então por enquanto estamos apenas na maneira tradicional de dados e alvos. E a demonstração, eu estou vendo que... Então a pergunta é estranha, porque o que eu estou perguntando para vocês é o seguinte: vou começar a escrever as primeiras linhas de uma demonstração. Eu quero que vocês adivinhem qual foi o alvo inicial e os dados iniciais, talvez. Ok? Então vamos supor que a primeira linha dessa demonstração foi a seguinte: suponha não há. Suponha não há. E eu vou falar para vocês qual foi a última linha também, logo a partir das outras, sei lá, contradição, e pronto, terminei. Então, vamos dizer, esquecendo tudo isso, a pergunta é se essa é uma demonstração de algo, qual é esse algo? Pela primeira linha, consigo inferir a forma que meu alvo tem. E pela última linha, consigo completar completamente. Falar qual seria meu alvo. Seria não há implica em Não, sim. Faz sentido o que o André não falou? Fala de novo mais uma vez, mais alto. Não há implica em Exatamente. Pela primeira linha, como essa coisa foi aceita para ser demonstração, com certeza tem que ter essa forma. Não há implica em algo. Porque se não tivesse essa forma, essa não seria uma demonstração, porque meu inimigo já na primeira linha falaria, não suponho nada disso. Tá? Então, como eu estou vendo, meu inimigo foi obrigado a aceitar isso, então eu sei que meu alvo foi essa coisa. E o que eu concluí lá, se aqui tivesse concluído logo B, eu falaria que isso é B, mas agora concluiu o boom, então faz sentido? Ok, então essa demonstração que eu estou tentando falar para vocês como que ela é diferente pela redução ao absurdo, seria... Alguém pode falar para mim um sinônimo dessa coisa com as convenções que temos até agora? Depende da tua religião. Literalmente não seria A. Para chegar no A precisamos certos passos. A implica? Não, calma. Se o não A implica boom, não é a mesma coisa de falar que o A também implica boom. Fala. Sim, fala. A implica em contradição pública e contradição. Então, se eu entendi o que a Letícia falou, seria que o A implica em boom, e tudo isso implica em boom, é isso? Ok, isso é correto mesmo. Não a coisa que eu estava esperando ouvir, não que é errada, mas eu queria o processo oposto. O que a Letícia fez aqui ela traduziu o não A para a forma de implicação para boom, mas aqui eu tenho uma implicação para boom, então talvez eu consiga traduzir toda essa coisa como uma negação. Qual seria essa negação? Como? Não há.
Ok. Faz sentido? Faz sentido que o cara que respondeu é o cara que tinha essa primeira ideia desde o início? E agora, se alguém falar, olha, para mim não há, e há é a mesma coisa, como talvez Andreon está pensando na religião dele, nesse caso, essa coisa não está... Se eu falar para ele, ei, você tem o direito agora de fazer essa redução absurdo, ele vai falar, ok, grande merda, né? Eu já tinha o direito de trocar o A por não há, porque eu acredito assim, que essas coisas são equivalentes, e agora essa coisa eu poderia trocar para essa, e agora falei essa, então parece que ele não ganhou nada. Bem, a diferença então, só para vocês, talvez tentar explicar um pouco melhor, é que se a coisa que você está tentando demonstrar não é uma negação de algo, ok? E você quer supor a negação dele para chegar num absurdo, essa é o que a gente chama de redação absurda. Mas essa foi só uma pequena primeira exposição. Como eu falei, vamos tentar evitar isso, mas a gente vai ter que usar certas vezes. Ok. Bem, ok. Então, estou apagando isso. Perguntas? No fim, acho que tipo assim, como uma coisa só pode ter duas valores lógicos. Então, eu vou supor a negação para, se eu provar que isso não vai dar certo, então, logicamente... Não entendi, desculpa, não entendi o início da tua frase. Tipo assim... Fala de... Como uma coisa só pode ter duas valores lógicos, então... Ok, tá. Então, entendi agora tudo. É Márcio, não é? Então, o Márcio está falando, olha, uma coisa ou é verdade ou não é verdade. E isso também já mostra que ele está na mesma igreja com o Andreon. Existem outras maneiras de interpretar lógica matemática e proposições, que não é a ideia de como se fosse apenas uma álgebra de valores, dois valores verdade ou falsos. E uma coisa que valoriza talvez mais o lado computacional, mais o lado de demonstração. Nessa lógica, na outra igreja, vamos dizer, em vez de falar, ei, qual o valor dessa proposição, a gente pergunta o que conta como demonstração dessa proposição. E acaba tendo certas vantagens, certas desvantagens talvez, mas acaba sendo praticamente uma lógica diferente e seria interessante ter uma mente aberta para... Existem várias lógicas e faz sentido estudar essas lógicas. Na maioria das coisas que a gente vai fazer para acalmar todo mundo, não importa a religião, vai ser, tanto faz. Não vamos necessitar essas ferramentas mais fortes de assumir que do nada que há ou não há, que parece óbvio para uns, ou fazer a redução ao absurdo, essas coisas. Então, a maioria das demonstrações vão rolar bem em qualquer coisa. Mas, vocês são permitidos totalmente, e a lógica oficialmente que a gente trabalha nessa matemática que a gente está fazendo é a clássica, que seria essa religião que aceita que o A e o não há, é a mesma coisa, que cada coisa ou vai ser verdade ou vai ser falsa, tem dois valores, todas essas coisas que a gente está acostumado. Então, respondeu? Ok. Outras perguntas? Nada. Ok. Agora tem um pequeno dilema, vamos ver que horas são. Ok, são. Então, o grande assunto que a gente vai começar, e vai ser o assunto que vai nos ocupar praticamente para a humanidade inteira, vai ser entender melhor os números naturais, entender a recursão e a indução. E esses assuntos não vão acabar depois da primeira unidade, então alguém pode pensar, depois vai dar certo, porque a gente vai precisar muito saber dessas coisas para atacar e continuar nas unidades 2, C3, FMC2, FMC3 e tudo mais. Então, recursão e indução vão ser... a gente vai morrer aqui estudando essas coisas, e depois de estudar essas coisas, a gente vai morrer usando essas coisas. Então, espero que entendamos que são coisas muito importantes. Mas antes disso, tem uma última coisa que eu quero tentar correr um pouco por cima, talvez no fast forward. A gente vai ver mais detalhes sobre esses assuntos em FMC2 e ainda mais em FMC3, mas eu queria falar pouco sobre linguagens, e para chegar nessa ideia que fico falando às vezes metavariáveis, metalinguagens. Então vamos lá. Temos uma linguagem que nos permite descrever expressões de aritmética, que vocês todos são acostumados com essa linguagem, que se escrever aqui, por exemplo,
essa coisa, todo mundo vai entender o que eu estou dizendo. E cuidado, quero ficar no nível de linguagem, no sentido de essa coisa está descrevendo um certo processo para mim. Eu posso fazer essa árvore que a gente aprendeu a fazer, espero. Qual vai ser a coisa que eu vou botar aqui? Certo? E agora quantas caminhos eu vou ter aqui? 2, certo? Por quê? Porque eu tenho... Vocês falaram 2, então deve ser a palavra mais adequada do que caminho que eu falei. Como é mesmo a palavra feminina para isso? Essa é masculina também, né? Vocês falaram 2. 2 o quê? 2? Enfim, tá. Ok. 2 branches, certo? Ok. 2 branches. Pronto. Seria 20 mais 3 aqui e 8 aqui. Vou botar as parentesinhas também aqui. E agora o que mais tenho? Eu vou ter aqui, ok, aqui seria um 20, um 3. E aqui tenho 3 coisas abertas. 1, 2, 3. Então a ideia é que preciso fechar essas 3 coisas com uma maneira... Aqui a ideia é que a pessoa entende essas expressões como realmente expressões de aritmética. Essa expressão de aritmética denota o que mesmo? Um número, qual é o número? 8, obrigado, tá? Não estou perguntando uma coisa muito estranha, mas queria separar um pouco a ideia de sintaxe e de semântica. Sintaxe é como a gente escreve certas coisas, como a gente descreve certas coisas. Semântica é o que elas denotam, significam. Então, se eu pensar como matemático, posso pensar que essa expressão aqui denota, agora vai ser difícil, um número, certo? E essa vez eu vou aceitar um número como resposta, não quero saber qual número é. Mas uma outra interpretação dessa mesma sintaxe aqui seria que ela denota um cálculo, um certo processo. Qual cálculo? O cálculo de multiplicar esse número com o resultado desse cálculo aqui. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok. Então, a primeira observação é que cada uma sintaxe pode ter várias interpretações. Então, se eu pensar que... por exemplo, se eu consigo olhar no nível de cálculos, essa coisa aqui não vai ser o mesmo cálculo do... vou até escrever assim. Não vai ser o mesmo cálculo do... Pronto, 2 mais 2 aqui. Aqui seria... Ajuda alguém aqui estou procurando achar uma maneira de escrever o 4 de uma maneira diferente. Pronto, até o 4, certo? Não, serve para meu exemplo. Porque se minha interpretação, essas palavras que estão escritas aqui, estão descrevendo o processo de somar o número 2 com o número 2. E essas palavras que estão escritas aqui, estão descrevendo o processo de pegar o número 4. Com certeza, os 2 processos não é o mesmo processo. Agora, se minha semântica da minha linguagem é, olha, essas coisas denotam números e não cálculos, não processos, e essa coisa denota realmente a operação de adição, que eu conheço desde criança, blá, blá, blá. Então, essas 2 coisas, tenho o direito de falar que são iguais, porque eu entendo que o que essa coisa denota agora é... Eu preciso fazer certos cálculos, mas denota 4. E essa coisa denota denota 4, certo? Então, nesse caso, eu posso falar que são iguais. Depende, então, qual é exatamente onde você separa, qual é a interpretação que você quer dar para a tua sintaxe. Oi, quem está falando? Oi. Eu não sei se você lembra, mas teve uma aula que você falou que 8 vezes 8 vezes 8 é igual... Eu lembro que você me perguntou sobre isso. Sim, estava falando sobre açúcar sintático. Então, talvez vai ser mais esclarecida a tua dúvida daquela aula agora. Então, a ideia é que, para ter uma linguagem... Vamos lá, como a gente começa para ter uma linguagem, precisamos falar qual seria o alfabeto dessa linguagem. Então, preciso começar com um alfabeto. Nesse caso, meu alfabeto parece ser uma coleção de vários símbolos e vários dígitos, certo? Sei lá, eu tenho isso e esses dígitos, sei lá. Talvez nem tenha 9, certo? Talvez nem tenha 7, mas enfim. Vamos dizer que meu alfabeto é feito por essas coisas, ok? E estou tentando definir uma certa linguagem. O fato de que eu tenho um alfabeto não garante que tenha uma linguagem, porque eu preciso de uma certa gramática que vai decidir praticamente quais expressões feitas por esses símbolos fazem sentido e quais não. Por exemplo, se eu escrever aqui, fecha parêntese, mais 8,
essa coisa, talvez pareça uma carinha triste, mas essa coisa com certeza não quero ser aceita na minha linguagem, que supostamente essa linguagem é para descrever expressões de aritmética. Essa é nada, certo? Então eu preciso uma certa coisa que vai falar, olha, essa coisa não está na linguagem, mesmo que ela é feita por símbolos do alfabeto, beleza? Mas, por exemplo, se você arrumar de uma maneira mais legal, essa coisa faz parte da minha linguagem. Então a gramática vai aceitar essa coisa e vai rejeitar. Posso falar rejeitar? Não? Existe? Rejeitar é negar. Sim, e vai rejeitar a outra, certo? Beleza. Então, para chegar a responder na pergunta de Letícia, eu preciso falar bastante coisas, mas daqui 10 minutos a gente vai chegar lá, beleza? Ok. Mas não falamos tudo isso apenas para entender isso. Tudo isso faz parte das poucas coisas que eu quero falar sobre linguagens. Ok. Então chegamos, temos a sintaxe, que ainda não vemos como definir a sintaxe, e temos o lado de semântica que está dizendo o que essas coisas significam. Beleza. Agora a minha pergunta é, como que eu posso definir, numa maneira, o que seria uma sintaxe válida? Ou que seja, a pergunta seria como que eu poderia dar uma gramática que vai decidir que essa coisa que eu escrevi antes, fecha mais 8, não faz parte da minha linguagem, mas o parêntese 1 mais 2 faz. Preciso de uma coisa para deixar claro para meus usuários. Até agora, vocês sabem identificar que isso não faz parte da expressão aritmética, isso faz, mas provavelmente vocês ganharam isso usando suas próprias inteligências, vendo exemplos que são válidos e inválidos, vocês conseguiram inferir uma maneira de decidir, olhando para uma expressão, isso faz sentido, isso não faz sentido. Ou talvez alguém de vocês realmente estudou as regras de como formar essas coisas. Agora, a maneira que eu vou mostrar para vocês para descrever é extremamente simples, é usada em ciência da computação, programação, em todo canto, então faz sentido faz muito sentido ficar acostumados com essa notação. O nome é BNF, vamos ficar assim. Backus-Naur Form são o Baus, estou confundindo o nome agora, mas enfim, o próprio cara que tem o nome dele está negando, ele não queria o nome dele, é o inicial dele lá, mas enfim. Vou dar um exemplo, então, vou fazer a mesma coisa, vou demonstrar certas gramáticas usando o BNF e vamos entender como que tudo isso funciona. Então, vamos lá, eu quero, então, no final das contas, descrever algo que vai aceitar isso e vai negar isso. Uma outra maneira de falar isso é pensar que as gramáticas conseguem criar strings. Eu estou querendo usar uma gramática que vai ser capaz de gerar esse string, mas ela nunca vai gerar esse string. Essa seria a minha ideia. Então, vou falar aqui, podem ficar um pouco comigo, que é talvez em português seria melhor escrever XR, porque a gente fala expressão aritmética, em inglês seria arithmetic expression, aí estou um pouco mais acostumado com essa ordem das palavras, fiquem um pouco comigo. Então, vou falar que uma expressão aritmética pode ser ou esse símbolo, ou esse símbolo, ou esse símbolo, ou blá blá blá, até o 9. Bem, essa é uma gramática e ela gera uma certa linguagem. Como vou ler isso? Vamos ficar todos comigo aqui. Eu preciso começar com o símbolo que tem ao lado da linguagem, e agora a ideia é que, enquanto tem esses bichinhos lá, que eu posso pensar que eles denotam coisas para ser substituídas ainda, eu preciso fazer uma escolha. E essas escolhas são separadas por esse símbolo vertical aqui. Então, o Rx, agora aparece essa coisa, vou ver aqui no meu vocabulário, por enquanto só tem uma linha no meu vocabulário, meu dicionário, então é bem fácil. Eu preciso fazer uma escolha, substituir esse por um deles, então vamos escolher um cara deles. O 2, obrigado. E agora vou ver de novo a mesma pergunta, onde que tem esses bichinhos que geram mais coisas? Olhando para o 2, não tem nada disso. Então o 2 já terminou aqui, não tem mais coisas para continuar. Então o que eu acabei de descobrir aqui é que o 2 sozinho é uma palavra, vamos ver, palavra, o 2 pertence a
linguagem, como é o nome dela? Alex. Ok? Agora, se eu deixar minha gramática dessa maneira, ela vai rejeitar esse também. Esse também. Na verdade, essa seria uma linguagem bem simples, que só tem 10 símbolos e só tem 10 palavras, onde cada uma dessas palavras é apenas um símbolo. Concordamos com isso? Estamos... Ok. Quero melhorar essa coisa. Quero falar, olha, Rx, na verdade, pode ser ou um dígito, ou, então vou chamar isso aqui de dígito, ou abrir parêntese, botar um dígito, botar um maisinho, botar mais um dígito, fechar parêntese, e pronto. Agora, se eu quero ver qual a nova linguagem que estou descrevendo com essa nova gramática que eu tenho, talvez vou perceber que estou conseguindo umas expressões mais legais. Vamos começar da mesma maneira. Agora tenho uma escolha para fazer. Ou eu vou no lado esquerdo, ou eu vou no lado direito. Por quê? Porque só tem um buraco aqui, então, necessariamente, nessas linhas, eu preciso olhar aqui. Alguém queria escolher algo? Primeira opção ou segunda? Segunda, ok. A segunda parece ser mais interessante, ok. Ok. E agora não posso falar, beleza, então essa coisa pertence à linguagem Rx, porque essa coisa não terminou ainda. Tem ainda mais coisas para ser substituídas. Então, preciso fazer a mesma coisa. Só que agora, eu tenho mais uma opção no outro lado. Preciso escolher qual das duas coisas eu vou substituir. Vamos escolher uma? Primeira ou segunda? Primeira. Assim que vou escolher substituir a primeira coisa que precisamos entender que eu preciso fazer é copiar todo o resto. Talvez deixando um pouco de espaço aqui, não sei. Porque com o resto eu não tenho direito de mexer. Eu escolhi copiar continuar na primeira. Ok. Copiei todo o resto. E agora, em qual linha eu vou olhar? A primeira. Muito bem. E agora tenho quantas opções? 10. Qual seria uma opção? 9, obrigado. E agora a mesma pergunta. Não terminei ainda. Preciso escolher um dos buracos que tem aqui. Agora não tenho escolha, porque só tem esse. Então eu vou começar aqui a copiar tudo. Estou devendo uma parêntese aqui, que para não esquecer vou botar já. E agora tenho de novo, qual linha estou olhando? A primeira de novo, porque foi dígitos, beleza. E agora eu vou perceber que vou consultar um aluno para falar o número. 3, eu acho. Se não foi, podemos pensar que eu estou zoando. Ok. E agora terminou. Então, o que eu posso falar aqui? Que, olha, esse string, essa frase aqui, essa palavra, vamos dizer, o N, feita por abre parêntese, bota esse dígito, bota um maisinho, bota 3, fecha parêntese, toda essa coisa pertence à linguagem Rx. Primeira pergunta. Espero que entendamos como funciona essa ideia. Espero que agora, se eu falar para vocês, que essa é a minha pergunta, como eu posso melhorar um pouco a minha situação? Porque espero que concordamos que eu nunca vou conseguir ver isso. Eu gostaria de aceitar isso como expressão de aritmética que denota realmente um processo, ou um número, depende do que se estou pensando em descrições de processo de números, mas de qualquer forma, eu não consigo gerar essa coisa a partir dessa gramática. Eu estou percebendo que vai ser uma coisa mais uma coisa, então com certeza eu preciso começar com essa escolha. No segundo dígito eu sei o que escolher, vou ter que escolher 8 aqui. Mas aqui, eu sou obrigado a fazer uma escolha dessas. Eu nunca vou conseguir gerar isso. Como posso melhorar isso? Rx igual a dígito ou Rx mais Rx. Ok. Agora, para nos convencer, Francisco, que essa coisa realmente vai conseguir chegar aqui, eu vou desafiar ele e todos vocês a escolher,
falar para mim quais são essas escolhas até chegar aqui. Então agora, você não está querendo chutando escolhas lá para ver o que você pode criar. Agora teu objetivo é chegar aqui, certo? Alguém? Agora, vocês vão precisar falar, escolha 1 ou 2. Porque eu estou nessa linha, nesse ensinamento, estou substituindo o Arex. Ok, 2. Então, o que vai ficar aqui? Abre parênteses, certo? Estou copiando apenas. Bichinho chamado Arex. Maisinho, certo? Bichinho chamado Arex. Fecha parênteses, ok? Então, estou enfatizando isso porque eu quero vocês entenderem que toda essa coisa faz parte da minha sintaxe, ok? Beleza. E agora, vocês vão falar para mim qual dos dois? O primeiro, ok. Então, nesse caso, eu já sei que eu posso copiar o segundo assim. Ok? Qual vai ser, então, aqui? Primeira ou segunda opção? Segunda. Ok. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou escrever aqui? Abre parênteses. Ok, beleza. Agora, bichinho Arex. Mais bichinho Arex, fecha parênteses, e o resto é exatamente como eu deixei. E agora tenho 3 opções para fazer. Vamos fazer mais uma. Qual das 3 eu vou escolher? Vamos escolher a segunda. Tenho o direito de desafiar qualquer uma delas para vocês. Então, vou copiar o resto. Abre parêntese, bichinho Arex. Mais, aqui vocês devem falar com quem vai ser substituído. Fecha parêntese, mais, bichinho Arex. Fecha parêntese. Ok. Qual a escolha para esse Arex? Como? Dígito, tá? Acho que alguém falou 3. Ou se não falou ninguém 3, é bom. Não tenho como escolher 3, porque 3 não aparecem nas opções. Mas eu vou escolher aqui dígito. Ok? E na próxima linha, que eu tenho mais preguiça que vocês nesse momento, vocês estão entendendo o que vai acontecer, certo? Então, depois de mais quantas escolhas? Aqui eu vou precisar escolher o 3, aqui eu vou precisar escolher o dígito, que depois eu vou escolher o 1, e aqui eu vou precisar escolher o dígito, que depois vou escolher o 8, e vou conseguir chegar aqui. Ok? Muito bem. Pergunta: qual o problema com essa linguagem ainda? Só tem uma operação, ok? E já no meu alfabeto, vamos supor que eu estou restrito para usar esse alfabeto. Já tenho mais um símbolo aqui, que a ideia é que eu quero liberar isso para uma outra operação. Então, como poderia melhorar isso? Poderia botar mais um caso aqui, que eu vou escrever aqui, que seria qual? Bichinho, certo? Pontinho. Arex. Opa. Ok. Entendemos essa ideia todos? Ok, e agora estou bem mais legal, porque agora consigo até escrever coisas como essa, por exemplo. Ou mais complexas ainda. Mais 2, blá blá. Ok? Essa coisa é importante entender que determina muito restritamente uma linguagem. Que essa coisa pertence a essa linguagem, mas, por exemplo, essa coisa não pertence a essa linguagem. Concordamos todos? Não fiz nada demais. Ok, vou botar isso de volta para ser uma sintaxe válida. Vou dar 1 minuto para pensar. Alguém tem uma ideia, sem liberar mais coisas para mim, porque eu ainda, na verdade, meu cliente aqui está reclamando, porque ele nem consegue escrever 20 mais 3. E outro cliente está falando: ei, ninguém merece botar parênteses, eu gostaria de escrever 20 mais 3 assim. Tenho pelo menos 2 clientes aqui reclamando, e eu gostaria de saber de ideias, de responder sobre esses clientes depois. Por enquanto, não quero atender mais palavras, quero ficar na mesma linguagem, só vou solicitar para vocês uma maneira mais legal, ou talvez mais curta, ou mesmo se não for mais curta, mais iluminante, para escrever uma gramática que vai gerar exatamente as mesmas palavras com essa. É nosso primeiro toque com gramáticas, então não é tão... Tayane.
Tirar, desculpa, isso, nessa linha? Então, vou precisar uma nova linha, certo? Qual vai ser o número dessa coisa? Sim. Operação, tá. Tenho preguiça. OP, exatamente. OP. E como você ia definir o OP? Muito bem. Que pode ser ou esse simbolizinho ou esse simbolizinho. E o que isso me permite fazer aqui? Então, vou ter que apagar isso. Muito boa ideia. E em vez de botar essa coisa aqui, eu ia botar aqui Alex. Agora, se eu olhar de novo para a minha coisa, eu vou perceber que eu não consigo realmente gerar mais coisas que não conseguia antes, mas é bem mais arrumado. E essa linha, que é a linha principal da minha linguagem, porque a linguagem que estou descrevendo é a própria Arex, então essa seria a linha onde vou começar meus cálculos para gerar palavras, é muito mais informativa. Se eu ler isso, está falando para mim que, olha, uma expressão de aritmética ou é um dígito, ou uma expressão que começa com um parêntese, depois tem uma expressão aritmética, depois um operador, depois mais uma, e depois fecha a coisa. Que corresponde muito bem na minha intuição, o que quero exatamente para ser expressões de aritmética onde minhas operações são binárias. Faz sentido tudo o que aconteceu? Estamos entendendo então que essa coisa pode gerar isso? Ok. Agora temos mais dois problemas para atender. O problema desse cara é que ele nem consegue descrever o número 20. Ele não quer uma coisa que soma em 20, ele não quer escrever, sei lá, 5 vezes 4, tá? Ele quer descrever o número 20 sozinho, sem processo, ele não tem como. Ou seja, essa palavra não faz parte da minha linguagem. Ok. Uma ideia seria apenas apagar essa parte. E aqui botar uns pontinhos. Onde, na verdade, aqui eu estou saindo do terreno de alfabetos finitos, porque eu estou precisando de uma infinidade de símbolos. E a ideia é que eu vou considerar que essa coisa aqui, como se fosse, não como se fosse um string feito por o símbolo 2 e o símbolo 0, como se fosse toda essa coisa um simbolizinho. É uma saída, talvez não muito honesta, ou no outro lado pode ser a mais honesta que tem. Como? Usar a ideia de lista. Em qual sentido? Porque um segundo. Nesse sentido, essa coisa também pode ser vista uma lista, onde primeiro eu abro parênteses, depois o dígito 9, depois o mais blá blá blá. E nesse sentido, uma outra maneira seria falar, não, eu quero me limitar apenas em 9 dígitos, eu quero me limitar apenas nesse alfabeto que tem só, sei lá, 10 mais 4, 14 símbolos. E nesse caso, eu vou precisar achar uma maneira de descrever, de conseguir esse tipo de bichos. Então aqui, o desafio seria, não quero dígito ou uma coisa aqui, aqui eu vou querer um certo numeral. Eu vou explicar a diferença entre numeral e número de dígito daqui a pouco. Então aqui eu posso continuar ainda com essa ideia que um dígito é um deles. E eu vou fazer um passo que vai ter um erro, e um dos comuns para vocês seria achar e corrigir esse erro. Aqui estou devendo falar o que seria um num, certo? Vou falar, a primeira opção é que pode ser um dígito. Qual vocês acham que seria uma segunda opção para descrever? Ok, poderia falar então dígito. O problema é que vai chegar o mesmo cliente daqui a pouco, eu vou falar, peraí, eu quero 200 também, certo? Não quero chegar apenas no 20. E agora uma ideia seria falar, ok, então vou ter uma infinidade de coisas, mas o desafio e as gramáticas legais são coisas que não são infinitas nem assim, nem assim. Okay? Então, nesse caso, se eu ia abordar essa coisa, seria ainda mais simples falar, ok, me dá uma infinidade de símbolos lá e pronto. Então, nesse caso, eu gostaria de uma ideia diferente de como poderia continuar aqui. Quem está falando? Fale. É teu nome? Ulisses, fale.
professor, por exemplo, está na primeira linha lá, apenas o dígito, ia chamar ele mesmo e aí ele ia conseguir colocar quanto ele quisesse. Ulisses, desculpa, mas não entendi. Peraí. Estou falando mudar algo na primeira linha? Adicionar uma outra opção, ao invés de ser depois do 9 ou Sim. dígito. Ele chamar ele mesmo. Ok, aqui? Sim. Dígito. Tá dizendo... Substituir, no próximo ele já vai multiplicar em mais 2, depois, e aí pode adicionar quantos dígitos você quiser, não? Ok, entendemos a ideia de Ulisses? Tenho só um problema com isso. Como? Não, ele vai conseguir. Quando chegar na segunda, pode substituir por mais 2, né? Sim. Aí substitui por números, depois por mais 2. Então, vamos ver. Como eu vou criar o 200? Ele vai falar, olha, começa com o dígito certo, aí depois vai para o dígito, depois, no primeiro dígito, vai de novo para o dígito, então agora você tem 3 dígitos, e agora escolha o 2, o 0 e o 0 depois de uns passinhos. Faz sentido? Meu problema com isso é estranho, é problema de ética, ok? É questão de o nome que eu dei. Nesse caso, você tem que escolher um outro nome para isso, tá? Porque não faz sentido chamar de dígito o 200 quando o teu alfabeto tem só essas coisas. Apenas esses caras deveriam ser chamados dígitos, ok? Então, para chegar na diferença entre dígito, numeral e número, porque talvez não é claro, dígitos nesse caso vão ser o alfabeto que eu uso para escrever os numerais. E os numerais são formas escritas que representam os números. Então a ideia é que os números estão lá no mundo, sei lá, nos nuvens na minha cabeça. Estou pensando no número 5, sei lá, ou sei lá, o número 12, sei lá o quê. E o 5 não é tão interessante porque tem só um dígito. Então vamos lá, o número 12. E existe um certo numeral que todos conhecemos, essa coisinha aqui, que ela representa o meu número 12, que talvez seria melhor representar o meu número 12 no mundo dos nuvens assim. Um grego na Grécia Antiga ia escrever assim. Esse seria o 12 para ele. Esse seria um outro numeral. Sei lá, um romano ia escrever assim. Esse seria um outro numeral para o mesmo número e tudo mais. E sei lá, no hexadecimal seria botar apenas um C. Que esse numeral agora representaria o mesmo número. Faz sentido tudo que eu falei? Então, numerais são formas de escrever, são formas escritas para descrever números, e elas em geral são feitas por dígitos. A maioria das vezes, não sempre. Então, essa coisa seria dígito 1, dígito 2, beleza. Então, entendemos essa ideia, e por causa disso, eu não... A ideia é muito legal. Ulisses usou recursão, mas se eu vou convidar o Ulisses e todo mundo, em vez de botar a recursão aqui, faz mais sentido botar a recursão aqui. Porque se eu ficar nas letras que escolhi, nas palavras que escolhi aqui, um dígito vai ser ou esse símbolo, ou esse símbolo, ou esse símbolo. Agora, um numeral, ou vai ser apenas um dígito, ou vai ser um dígito seguido por um numeral. Faz sentido isso? Eu estou copiando a ideia de Ulisses aqui, e agora consigo também descrever o 200, ou talvez poderia trocar essa ordem, isso vai depender como que vocês querem que sejam gerados os números, de direita para esquerda ou de esquerda para direita. Mas espero que entendemos que essa coisa vai lá. Agora, homework para vocês, um dos vários, seria... aqui tem um certo problema, vamos dizer. O meu certo problema é que isso permite o 0008 como uma palavra de expressão, e talvez meu cliente tem muita frescura, talvez sou eu, e ele está falando, não quero essa coisa ser na minha linguagem, essa coisa é um lixo, eu já tenho uma palavra para descrever diretamente 8, essa coisa não oferece nada para mim. E esse é um desafio bastante grande, porque não é tão óbvio como mudar essa gramática ou como escrever uma gramática que não vai conseguir isso. Com certeza, você precisa diferenciar um pouco a partir de se um certo número... Você quer proibir começar com 0.
Então, uma dica faz sentido separar, ter uma linha que trata os dígitos positivos, esse aqui, diferentemente do que todos os dígitos. Vou deixar vocês pensar nisso. E estou devendo mais respostas até chegar na resposta para a Letícia, não esqueci. Agora, vamos dizer que eu resolvi meus problemas. Não, tem esse problema também. O cara gostaria de escrever parênteses e tudo mais. Escrever coisas sem parênteses. Ele gostaria de escrever também 3 mais 8 mais 2, sem botar os parênteses, porque no final das contas ele fala, mas eu sei que não importa onde vou botar os parênteses para meu uso. Cuidado, talvez um outro cara vai usar essa coisa, vai representar o mais para significar outra coisa. Então, para esse cara, talvez vai importar onde que vai botar as parênteses. Ok. Mas uma coisa que a gente faz assim que já temos uma linguagem, e vamos dizer que eu já tenho uma linguagem, mesmo que tenha certos probleminhas aqui, ok? Mas ela é suficiente para fazer muita coisa aqui, a gramática dela até não foi tão ruim. Então, a pergunta é, eu tenho essa linguagem, eu gostaria de fazer certas adaptações, certas facilidades, definir certas abreviações. É tudo isso onde a gente chega em questões de convenções, que seria, olha, se uma coisa não é já uma palavra da tua linguagem, veja se botando parênteses vira uma linguagem. Ou seja, eu vou te permitir as parênteses mais... O primeiro símbolo se é esse e o último se é esse, eu vou te permitir vou concordar que eu não vou escrever essas coisas. Então, se alguém escrever 2 mais 8, agora estamos numa situação meio delicada, espero que vocês vão apreciar o que vai acontecer. Qual o tamanho... A gente fez esse acordo, tá? Que eu não vou precisar botar as parênteses e tudo mais. Qual o tamanho desse string que eu escrevi aqui? Tamanho do string, entendemos que esse string está dizendo a palavra, certo? E o tamanho eu estou dizendo em largura. É 5, ok? Muito bem. Porque essa coisa aqui é apenas açúcar, ou convenções, abreviações e tudo mais, e representa, na verdade, o string verdadeiro, que seria esse cara aqui. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok. Na mesma maneira, então, vamos dizer que o criador da minha linguagem pegou esse alfabeto, fez tudo isso, blá, 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 e eu gostaria de escrever coisas do tipo quadrado. Não quero entrar no assunto de como desenhar, sei lá, o 3 elevado a 2, que não está na mesma linha e tudo mais. Vamos dizer que isso não é um problema. Vamos dizer que eu gostaria de escrever coisas assim, talvez, para o quadrado. Okay? Ou até que eu gostaria de ter um simbolozinho 2zinho. Estou chegando agora na pergunta da Letícia. Então, se minha linguagem é aquela que a gente definiu, eu poderia falar, olha, para qualquer... cada vez que você vai encontrar uma certa palavra aqui e um 2zinho lá, na verdade, isso para mim é para ser essa coisa. E eu sei que, na verdade, isso é para ser essa coisa. A partir da conversão anterior. Então, a pergunta na primeira, talvez, aula da Letícia, que realmente eu não expliquei isso bem lá, porque a gente não tinha o conhecimento ainda. Eu falei em algum momento que o 8 quadrado é igual até, sintaticamente, é idêntico com o 8 vezes 8. Ou vamos piorar a situação. Que essa coisa, a partir dessa definição que tem então, quando alguém vai escrever 2 quadrado, se eu perguntar, ei, qual é o último... Vou fazer certos testes agora para ver se a gente está entendendo. Com as convenções que eu falei, com a linguagem que a gente definiu antes e tudo mais. Essa string aqui, se eu perguntar qual é essa string, na verdade. Qual é o último símbolo dele? Fecha parênteses, certo? Ok. É Luiz teu nome, né? Luiz, está entendendo bem o que está acontecendo? Eu espero que não é o único. E qual seria o penúltimo? 2. Não. 5. Você acabou de provar que a minha afirmação foi errada. Por quê? Porque, na verdade, esse cara é esse, que, na verdade, esse cara é esse. Ok? Agora, nesse sentido, alguém poderia falar, peraí, e o 2 vezes 2
não é o 2 mais 2? Se você está interpretando isso, saindo da sintaxe e indo para a semântica, falar, eu denoto, na verdade, para mim, interpreto esse símbolo para multiplicação, interpreto esse para o número 2, interpreto esse para o 2, isso já falei, interpreto isso para a adição, e se eu fizer esse cálculo, a multiplicação 2, 2, eu vou achar que isso corresponde ao número 4, e essa coisa realmente é o número 4, então eu vou falar que essas duas coisas são iguais. Mas no nível da minha linguagem não é a mesma coisa, e se até eu escolher interpretar minha linguagem como instruções de operações e não como números, nesse caso nem são iguais. Agora, se minha linguagem era diferente e tinha aqui também uma maneira de quadrar já nela, eu não teria o direito de considerar isso como açúcar sintático. Eu deveria pensar que é dever do meu usuário, além de falar o que significam essas operações, ele vai ter o dever de falar também o que significa essa operação para as aplicações que ele tem na mente dele e tudo mais. Bem, e para chegar, que vai dar certo para chegar com certeza, vai. Para chegar na resposta que eu prometi, sei lá, 2 aulas, que eu falei que eu ia falar algo, depois esqueci e tudo mais. Essa questão de metavariáveis, metalinguagem e tudo mais. Na gramática que a gente tem aqui, eu consigo escrever expressões como essa. Vocês podem imaginar que consigo gerar expressões de qualquer tamanho. Se alguém me desafiar, será que você consegue uma expressão mais que 1000 tamanho? Com certeza, né? Mais um. Daqui a pouco eu vou superar qualquer desafio. Mas a partir da, sei lá, 3º grau de ensino fundamental, talvez, eu fiquei sabendo dessa ideia de variáveis nas expressões aritméticas. E alguém falou para mim, escreveu, sei lá, que x mais y vezes z é igual a uma identidade x vezes z mais y vezes z, ou sei lá o que é que ele falou para mim. E nesse momento eu estou percebendo que a pessoa que escreveu isso, ela tem uma linguagem muito legal que eu gostaria de saber qual a gramática dela. Ela consegue escrever essas coisas, x, y, z, que na minha linguagem inicial só tinha dígitos e tudo mais. Então, que tal tentar definir uma linguagem que vai permitir, além de dígitos, permitir variáveis? E nesse caso, eu vou dar uma ideia inicial. Você provavelmente vai olhar na gramática anterior e falar, olha, eu vou definir também que variável pode ser qualquer uma dessas coisas. E aquela parte que eu falei o que seria uma expressão aritmética, talvez eu deveria mudar aqui para falar, olha, ou é um dígito, não lembro que a gente, na verdade, ou um numeral, ou é uma variável, ou é uma coisa, sei lá, vocês vão pensar. E depois vocês vão perceber que, na verdade, tem uma maneira bem mais legal. Talvez seria interessante escrever a expressão atômica, talvez ar, x, at, enfim, que nesse caso tanto o 250 quanto o x devem ser chamadas atômicas, então nesse caso eu deveria substituir apenas aqui para criar minha regrinha. Enfim, é um desafio para criar uma gramática e acertar essas coisas. Mas eu não quero limitar o meu usuário para usar apenas 3 variáveis. Os matemáticos, qualquer matemático vai, qualquer programador também, vai exigir, certo? Exigir. É com Z. É com Z? Só dizer. Mas é assim? Isso. É assim? E esse tem som de Z aqui, essa letra é muito chata. Bem, vai exigir então, qualquer matemático vai exigir ter acesso numa infinidade de variáveis. Não importa que ele não vai demorar suficiente para usar todas. Se você falar, olha, na tua linguagem tem 500 variáveis, ele vai falar, peraí, se eu precisar 501. Então aqui, e a gente usa várias maneiras para fazer isso. Ou a gente decora as variáveis, porque é um belo momento, até se eu permitir diferentes de x, y, z, vão acabar um certo momento. Tem essa ideia de decorar as variáveis com índices. Então, já nem preciso y e z, porque já tenho uma infinidade de variáveis se eu conseguir descrever isso. Ou botamos linhas, certo? X,
X linha, X bis linha, X trilinha, sei lá o que. Ok? Então, qualquer uma das duas seria uma ideia interessante tentar descrever. E espero, na verdade, que vocês vão responder agora. Como poderia, então, gerar uma gramática? Não importa agora as expressões aritméticas, quero apenas gerar todas as variáveis. Quero x, y, z, mas cada uma delas quero que ela pode ser seguida por uma finita quantidade de linhas, mas pode ser arbitrariamente grande. Não quero que permitir uma infinidade de linhas. Ninguém vai falar que era um x que eu vou precisar botar aqui infinitas linhas, certo? Mas quero que possa botar a quantidade de linhas que posso botar é arbitrariamente grande. É importante entender essa frase porque aparece muito em matemática. Está dizendo que se alguém desafiar 500, você pode botar x e criar realmente 500. E não importa qual a escolha do teu inimigo nesse jogo de desafio, você sempre vai conseguir responder no desafio. Isso está dizendo, isso é o que significa arbitrariamente grande. Então, alguém quer ter alguma ideia? Sendo Ulisses ou não? Heitor, já tenho ideia. Você pode colocar aqui em x, aí ou x, aí você bota x, aí bota 3 caixinhas de dígito em cima. Como se fosse Aquele bichinho que eu estou falando, ok, x, bichinho? de dígito, não em cima, como se fosse a linha em cima. Acima, sim? Ok, talvez deveria ter esclarecido isso. Vamos dizer que podemos apenas escrever em questão linear e as outras coisas vamos adicionar como sintaxes açúcares. Então vamos dizer, na verdade, esqueci de falar isso, que nosso alfabeto tem o x, o y e o z, é nada mais, e tem essa coisa que eu vou usar, um símbolo para representar a linha, e nada mais. Então, nesse caso, como seria? X? 3 numeradores, 3 dígitos. Mas quando você fala dígito, você quer dizer o quê? Do nosso alfabeto que a gente trocar de dígito. Não, peraí. Na outra gramática lá, eu usei uma coisa que eu inventei e eu chamei de dígito, certo? Então, se você quer usar uma coisa dessas, você deveria definir, certo? Essa linha, certo? Então, aqui seria... Então, vai precisar outra linha? Vai. Ok, qual seria? Não, temos... Vou brigar contigo. Temos problema de ética, tá? Não chame isso de dígito porque não é um dígito. Faz sentido? Dígitos são esses caras aqui. Então, exatamente isso. Então você está tentando abordar essa ideia, x2, x3, x4? É isso? Ok, agora faz sentido e agora não temos problema de ética. Você precisaria... Então vamos lá, x... Olha, eu entendi agora que ele está falando, ele tem razão. Pouco mais fácil, se eu quero abordar isso, seria, acabei de fazer um trabalho, supostamente eu consegui os numerais, como uma maneira. Então aqui poderia falar que ou é x, ou seria um x seguido por um numeral. Faz sentido? Agora, na minha tentativa de numerais, eu tinha certos problemas com 0, 0, 0, blá, blá. E por isso, na verdade, talvez não esclareci isso, queria alguém resolver o problema para gerar a abordagem com os, como é o nome deles? Linhas. Sem dígitos, não sem números. Então, não quero ver x1, x2, blá, blá. Quero ver x, y linha, y bis linha, z 3 linhas, 4 linhas. Esse tipo de coisa. É uma gramática que vai gerar esses. Mas a gramática de Heitor está correta, e se eu já fiz o trabalho de num, faz sentido reutilizar esse trabalho, certo? Agora, alguém pode falar que, peraí, isso na verdade vai criar isso, certo? Eu vou falar, tá, a gente programa, qualquer linguagem de programação, a gente entende que isso é um nome de variável, porque teria problema porque meu amigo teria problema? Se ele tem problema, talvez eu vou solicitar bichinhos menores aqui para satisfazer esse cara, mas não faz sentido entrar nesse tipo de briga com o cliente. Então, agora eu queria uma resposta para
essa abordagem de variáveis? Oi. Pode botar x, aí abre chave, não, if, tipo H e F. Como? H e F, de H, I, F, aí fecha. Aí você abre outra linha e explicando o que é if. seria, então, aqui se você seria... Aí você coloca if, não, você coloca o apóstrofo lá do alfabeto, ou if. Para cobrar se temos problema de ética ou não, quero saber o que significa esse if. Seria uma abreviação de if. Hífen é isso. Não, é isso? Ah, não, é apóstrofo. Ok, tá. Foi mal como eu deve falar. Ok. Então, vou apagar o if, ok? E vamos botar uma coisa que corresponde melhor aqui seria então linha, certo? Linhas, quantas linhas eu vou botar, o apóstrofo, sei lá o que. Linha. Pergunta, isso serve? Não tem recursão, né? Como? Aqui tem uma recursão. Primeiramente, estou gostando que vocês já estão falando de recursão. A gente ainda não falou o que é isso, mas aqui aparece uma certa coisa recursiva. Mas ela não vai fazer nada, esse próprio lim. Qual seria? Vamos resolver isso. Como assim? Faz o link. Aqui? Por que eu falei? Tem um probleminha aqui, né? Não que lembrei algo que nada a ver. Qual o problema que tem aqui? Como? Não, peraí um segundo. Não, aqui não tem nenhum problema. Não, tem um problema, na verdade. Ok, vamos lá. Aqui não tem problema, ok? Eu estava pensando em outra coisa, mas essa coisa em geral tem um problema. Qual é o meu problema? Ok, tem esse problema também. Não está contado, porque eu gostaria XYZ, mas mesmo assim eu estava nessa ideia. Aqui ainda tem um probleminha. Qual é esse? Porque não está botando só o X. Exatamente, faz sentido. Com certeza o usuário vai querer usar o X e YZ sem nenhuma decoração de linhas. Faz sentido? Mas isso seria meio fácil resolver. Não vou falar, nem vou perguntar, vocês podem pensar nisso. Como? Ok. Se eu ficar assim, meu usuário não tem como escrever X. Como ele vai gerar o X? A partir das duas, com certeza... Não, estamos na var, então ele tem que começar aqui. Então, vamos lá. O var nem tem opção, então vai ser X colado com esse lim. E agora ele tem opção para substituir o lim. Quais as escolhas que ele tem? Ou ele vai substituir por uma linha, então ele vai chegar aqui. Ou, se escolher isso, ele vai gerar mais um lim aqui. E por aí vai. Um belo momento, cada um desses links ou vai gerar mais um link ou vai acabar o trabalho dele virar um apóstrofo. Mas a pergunta a observação é que você nunca vai chegar num puro X. Vai ser sempre um X e pelo menos uma linha e talvez mais. Faz sentido? Então esse é um problema porque meu usuário gostaria de ter essas coisas também. André? Poderia só adicionar só opção aqui? só sem dar. Ok, uma opção seria, olha, ou nada, que eu posso representar esse nada com um Y, às vezes com um lambda estranho grego, ou até, sei lá, assim, mas vamos dizer que quero proibir isso. Tem uma maneira... Pois é, aqui então eu poderia falar, olha, ou vai ser X sozinho, ou vai ser X com linha. E agora, para atender a outra observação da Tayane sobre o YZ, seria bastante fácil. Poderia falar aqui, olha, quais são as letras que estou usando? São ou X, ou Y, ou Z. E aqui onde botei X, na verdade, é só botar letra, certo? Então, uma variável ou é uma letra, ou é uma letra seguida por ou qualquer coisa que o lim vai gerar. E o lim vai gerar um bocado de linhas, garantidamente pelo menos uma. E... nada mais, tá? Oi. Só para garantir a redução das substituições no final, eu poderia botar uma definição de linha. Linha ou linha e bicho linha. Tá falando aqui, seria ou
apóstrofo, certo? Ou... Parágrafo indefinido, estava apóstrofo e linha. Ah, essa coisa aqui? Aí botava só apóstrofo. Isso. É isso? O que achamos disso? Porque você sempre vai conseguir adicionar do mesmo jeito e vai dividir em Parece até mais elegante, certo? Concordo? Essa ideia é até melhor, porque a outra vai gerar 2, e depois talvez a primeira vai gerar 2, blá blá. No final das contas, vai gerar a mesma coisa com essa, e essa é mais econômica, porque no processo de gerar coisas, ela vai criar cada vez metade das coisas, certo? Ok, concordamos com essa observação? Muito bem. E agora, a coisa que eu estou devendo desde 2 aulas sobre as linguagens e tudo mais, a gente acaba estudando linguagens, certo? A gente discutiu uma linguagem sobre expressões aritméticas, uma tinha variáveis, outra não tinha, outras tinham certos defeitos aqui, sei lá o quê. Então, essas linguagens acabam sendo objetos do nosso estudo. E se eu escrever para vocês, falar para vocês que tipo de coisa é essa, com certeza não é uma afirmação, é um objeto. E que tipo de objeto é? Não um número. Se eu estou estudando a linguagem, é um string, uma palavra, certo? Ok. E a gente tem linguagens formalmente definidas para corresponder em lógica proposicional, por exemplo, onde a gente usa coisas como, sei lá, o P0 e o P1 implica que não P2. E um desafio para vocês seria escrever uma gramática que tem que consegue gerar essas palavras, usando o não, o ou, o i e esse símbolo para implicação. E com esse símbolo e com as ideias que a gente viu já lá, eu consigo criar uma coisa. Agora, se eu perguntar que tipo de coisa é essa coisa aqui, sei lá, não é mais proposição, porque talvez eu estou estudando a própria linguagem da coisa, então isso acaba sendo apenas um objeto. Não faz sentido me perguntar se uma palavra é verdade ou não, faz sentido me perguntar se o que ela representa talvez é verdade ou não. E nesse caso, essa coisa, para saber o que ela representa mesmo, no lado da semântica, eu preciso saber o que representa o P0 e o que representa o P1 e como interpreto um string feito por esse símbolo aqui. Então, nesse caso, a pessoa que vai usar essa linguagem, obviamente, está querendo que essa coisa acaba significando qualquer coisa que o P0 significa, o significado, vou botar o significado em ciclos, o significado do P0, a afirmação que o que o P0 significa implica o que o P1 significa. Não sei se vocês cansaram demais agora com o que eu falei, talvez foi meio complicado. Estou tentando diferenciar um pouco entre objetos e proposições. E todo esse tempo no nosso rascunho a gente fica falando, sei lá, A implica B. Essa coisa, fala que tipo de coisa? Sim, é uma proposição porque estou entendendo qual é o significado dessa coisa. Mas se alguém está estudando as coisas, as letras que estou escrevendo para ele, essa coisa vai virar um objeto. Agora, existem 2 níveis diferentes de linguagens, porque toda essa discussão que a gente tem nesse momento, eu estou falando sobre uma linguagem de aritmética, de lógica, talvez de português, sei lá o que é. E para comunicar algo sobre essa linguagem, eu estou usando uma outra linguagem, nesse caso é o português, que nem é o próprio, mas é o meu português, mas justamente vocês entendem. Então, para separar essas coisas, vamos chamar a linguagem que acontece a conversa é a metalinguagem, e a linguagem que a gente está estudando é a linguagem objeto. Então, nesse caso, para nossa metalinguagem aqui é o português, enriquecido também com certas ferramentas que a gente definiu, mas essas fazem parte da metalinguagem. Quando eu quero falar sobre uma certa linguagem algo, essa vai ser a linguagem objeto. E as afirmações que eu vou fazer sobre a linguagem objeto vão acontecer na metalinguagem. É bem mais comum no curso que vocês estão, as linguagens objeto não vão ser linguagens de lógica ou de expressão aritmética, vão ser linguagens de programação. Então, quando eu estou brigando com meu amigo qual linguagem de programação é melhor, sei lá o que, essa briga acontece, a gente está usando uma metalinguagem, que seria português, vamos dizer,
e a gente está discutindo sobre certas linguagens objetos. Talvez a gente está botando uma linguagem, sei lá, C, e a gente está analisando C. Falar, ei, C está fazendo aquilo, essa expressão aqui da C está fazendo algo, essa vai ser a nossa linguagem objeto. E toda essa discussão que a gente vai fazer vai acontecer na metalinguagem. E agora, para chegar no último toque que eu falei das metavariáveis, o exemplo que eu sempre dou, e parece que os alunos sempre entendem com esse exemplo, é que variável é uma coisa tão legal que eu não gostaria de ter apenas na minha linguagem objeto, que, sei lá, aquela que a gente definiu agora tinha o x, era uma variável chamada nela. Em C, se eu posso escrever, sei lá, o izinho único pode contar como variável, posso falar, sei lá, customers também, talvez é uma lista de certos clientes meus, sei lá o quê. Essas coisas eu sei que posso definir lá como variáveis. Então, C e todas as linguagens, a maioria das linguagens de programação tem essa ideia de variáveis. Mas o conceito de variável é tão legal que eu gostaria de ter o direito de usar variáveis na minha metalinguagem também. Chegamos agora nas metavariáveis. E o exemplo que eu vou dar para vocês entenderem o que está acontecendo é que vocês vão supor que vocês estão trabalhando para um chefe que é muito estranho, que tem pedidos muito esquisitos, que sempre os chefes têm. E vamos dizer que você programou a noite inteira, chegou num certo código, e você escreveu, sei lá, int, e vou escrever agora pouco código aqui, mas vocês vão entender tudo. E, sei lá, let, sei lá, ok? E depois aqui aconteceu uma coisa, sei lá, aqui tem várias linhas de código, e um belo momento chegam em if i maior de 12, de 200, sei lá, print, não sei qual linguagem é essa que estou escrevendo aqui, mas enfim, print o let, vamos dizer, ok. E, sei lá, e outras coisas que talvez que tenham a ver com o J. Agora, você entregou esse programa e teu chefe pegou esse programa e falou para ti, olha, não é tão ruim, mas eu quero, ele vai pedir para você fazer algo. Obviamente a comunicação entre você e teu chefe acontece na metalinguagem, vocês não comunicam com linhas de código, mas se ele quer falar algo sobre a linguagem objeto, sobre essa coisa que você escreveu, então ele pode falar para ti, seria legal entender bem essa coisa, para toda variável alfa que tu usou, de tipo variável que tu usou, se taf, sabemos que essa letra taf é grega, enfim, se taf é o tipo dela, troca o nome dela por alpha underscore of underscore taf. Se você ler esse pedido, essa ordem do teu chefe, você vai entender o que ele está pedindo para você, você vai confirmar o que você estava suspeitando que ele é doido, mas enfim, você vai fazer certas mudanças aqui. Quais são as mudanças que você ia fazer? Primeira linha. Exatamente. Ok? Essa seria int, aqui seria j of int, aqui seria char, let of char, ok? E blá 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 blá, e nesse momento você ia chamar o if falando if, ok? E of int maior de 20, e aqui seria print let of char. Com esse exemplo, eu espero que vocês vão entender quais aqui nessa frase. Desculpa, eu deveria adicionar isso para toda variável A, exceto A, J, ok? Então aqui vamos lá. Pronto.
Então, nessa frase que aparece aqui, aparece a palavra variável, ok? Aparecem variáveis, aparecem metavariáveis também. Uns segundos para todo mundo tentar adivinhar quais são antes de eu falar quais são, ou alguém falar quais são. Não, calma. Metavariáveis é uma variável que eu uso no nível da minha metalinguagem. Seria o alfa. Quando a gente usa variáveis, a gente poderia falar para qualquer variável, quando ela... e aí, assim que você tem mais que uma coisa, esse ela ou ele, vai acabar sendo, não sabe para onde apontar, certo? Por isso a gente usa variáveis. Então, nesse caso, o alfa aqui é uma metavariável, o taf aqui também é uma metavariável, aqui, essas são metavariáveis, e variável aqui seria só o j. Faz sentido? Dá para entender um pouco o que está acontecendo? Então, não lembro qual foi a oportunidade aqui que eu falei algo que vai ser uma metavariável. Agora, por exemplo, eu falei, no início da aula, eu estava falando sobre um alvo, e aqui apareceu A. Eu falei para vocês, galera, calma, esse A é uma metavariável, ou seja, está na nossa fala, que o que ela denota? Ela denota uma proposição que não sei o que é, tá? Não é um objeto A, não uma letra A, certo? Estou usando apenas para facilitar, falando que vamos supor que eu tenho um alvo, vamos chamar esse cara de A. Faz sentido? Bem, terminamos com todos os assuntos auxiliares agora. A partir vai ter certos homeworks para vocês praticar essas coisas. A partir da próxima aula, entramos com muita força nos números naturais. E até segunda-feira mesmo.